Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com informações na medida certa. E nesta semana estaremos destacando para você a Farmácia Popular, que completa 20 anos oferecendo medicamentos de graça e com muitas outras informações aí para você. Também estaremos falando do evento que promove o programa Brasil Mais Produtivo. É uma atualização dos investimentos do governo federal na parte industrial. Estaremos apresentando também a lista que aponta os aeroportos brasileiros entre os 10 melhores. Tudo isso e muito mais outras informações, então vamos a esta edição do jornal Tele Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando dos 20 anos da Farmácia Popular. Sim, o programa Farmácia Popular completou nada menos que 20 anos e também foi ampliado. Agora, 95% dos medicamentos e insumos deste programa do Ministério da Saúde são oferecidos de graça. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com a Farmácia Popular. Vamos observar. O Ministério da Saúde tornou gratuita a retirada de mais 10 medicamentos no programa Farmácia Popular. Agora, 39 dos 41 itens distribuídos pelo programa são totalmente de graça para a população. Com a ampliação, além de absorventes higiênicos e dos remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, a população agora tem gratuitamente acesso aos tratamentos de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com o programa. Para retirar os medicamentos, basta ir até um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo Aqui Tem Farmácia Popular, como esta. O paciente deve apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, que pode ser tanto do SUS quanto de serviços particulares, juntamente com um documento de identidade e CPF. No caso da retirada das fraldas geriátricas, é preciso ter mais de 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência e apresentar prescrição, laudo ou atestado, comprovando a necessidade do uso. Farmácia Popular é uma realidade nacional. Ela está presente em 85% das cidades brasileiras, 4.700 municípios com farmácia popular. E queremos universalizar. Nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios e é um destaque as cidades das regiões Nordeste e Norte que receberam a primeira unidade cadastrada. 352 cidades das regiões Norte e Nordeste passaram a ter o Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam impactadas com a ampliação. Gente como Jorge, que mora em Belém do Pará. Ele já usa o Farmácia Popular e agora vai poder retirar mais um medicamento. Eu uso já o medicamento, Farmácia Popular, já há algum tempo, o Celozog 25. E talvez eu vou voltar no meu médico para ver se ele me receita simvastatina 20mg também, que eu soube que entrou agora no programa, Se for possível, vai ser mais um remédio da Farmácia Popular que eu vou adquirir. Vamos falar de um evento em Brasília que promove o programa Mais Produtivo. Sim, um Brasil mais produtivo. O objetivo principal é modernizar as pequenas e médias empresas para que ela possa, assim, gerar crescimento econômico. E o objetivo principal do governo federal é, por meio desse programa, que é o programa Brasil Mais Produtivo, também alcançar as metas que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço está abrindo e também investindo nada menos que 2 bilhões de reais. O evento que foi realizado em Brasília para promover justamente esta iniciativa.
O Novo Brasil Mais Produtivo foi criado em novembro do ano passado para capacitar pequenas e médias indústrias para o processo de digitalização. Em maio deste ano, para acelerar o engajamento das empresas, o programa começou um giro pelas regiões do país. Serão investidos 2 bilhões de reais até 2027 para o projeto de engajamento digital. Os eventos já ocorreram em Fortaleza, Belo Horizonte e Belém e já tem mais 27 cidades agendadas. A ideia é explicar as vantagens da mudança com o apoio federal. Vantagens que essa empresária do setor de tintas já contabilizou depois de aderir ao programa. O Brasil Mais Produtivo, ele trouxe aquele braço que realmente hoje o empresário precisa, que são braços para poder movimentar e nos tirar um pouco daquele peso nas costas. Então, a minha redução foi 42,62% de aumento, gente, de produtividade. E 93% nós tivemos de redução de movimentação. Então, assim, foi algo fantástico. Nesses encontros, são promovidos atendimentos presenciais de técnicos do Senai, Sebrae e BNDES. Os empresários locais são apresentados ao programa e, a partir da inscrição, passam a receber consultorias, informações atualizadas, capacitações e ofertas de soluções. E a ideia é receber financiamento para pesquisa de inovação para expandir a produtividade e competir no mercado internacional. É preparar as empresas para que elas possam competir nos mercados globais, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência energética, reduzindo custos e digitalizando os seus processos. A proposta do programa é ajudar a indústria nacional a promover a transformação digital e assim estimular o crescimento econômico do país. O governo federal está investindo mais de 2 bilhões de reais para atrair cerca de 200 mil empresas para a era das inovações tecnológicas, por entender que é o caminho para ampliar a produtividade e a competitividade do setor. E após passar por vários estados, o evento que promove o Novo Brasil Mais Produtivo chega a Brasília. Nós só temos 20% de digitalização. Ela vai fazer diferença. Transformação digital, redução de custos, aumento de produtividade, eficiência energética, capacitação, conquistar mercado e uma boa parceria. Agora os pequenos e médios empresários do Distrito Federal terão oportunidade de aderir ao projeto de modernização do Parque Industrial Brasileiro e alavancar os seus negócios. Esses eventos, coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, têm a meta de alcançar 93 mil empresas. Por meio da plataforma de produtividade, todos os participantes terão acesso ao conteúdo do sistema de digitalização, que gera maior produção e menos desperdício. A gente está preparado para a digitalização. É você trazer a potencialização de alguns sensores, alguns métodos simples para você potencializar o que é a sua produtividade. E depois, os seus colaboradores já treinados, já mapeados, eles serão braços para que isso realmente seja possível. E mais benefícios estão sendo finalizados pelo governo federal para auxiliar a indústria nacional a gerar mais emprego e renda. LCD. Letra de Crédito de Desenvolvimento. O presidente Lula deve estar sancionando, provavelmente, na próxima semana ou na outra. Nós temos LCA, Letra de Crédito para Agricultura. Temos LCI, Letra de Crédito Imobiliário, mas não tinha para a indústria. Agora vai ter o LCD. Qual a vantagem? Que tem redução de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. É mercado, não é dinheiro do governo, é mercado. Só que é 1,5% mais barato os juros. E é direto mais barato para o tomador do empréstimo. Então, o empresário vai poder tomar um dinheiro mais barato através do LCD.
Vamos agora falar de saúde. Vício é doença e precisa de tratamento. É uma coisa interessante porque cerca de 2 milhões de brasileiros são viciados em jogos de azar online. A Organização, inclusive, Mundial da Saúde já classifica esse vício como uma doença que tem causado grandes prejuízos financeiros e econômicos. Faz um mês que este homem, que prefere não se identificar, luta contra o vício em um jogo conhecido como Jogo do Tigre, uma forma de cassino online que promete ganhos aos usuários. Comecei com R$30, deixa eu botar aqui para ver se isso é verdade. Aí acabei ganhando 200, mas aí eu passei a madrugada inteira botando e perdendo. Aí depositava 200 e perdia. Aí eu vou botar mais 200 que eu vou recuperar. Quando fui ver, não tinha mais nada. Para sustentar o vício, ele recorreu a empréstimos, mas acabou afundando em dívidas. Aí peguei dinheiro emprestado com a agiota para jogar. Estimado em uns 23 a 25 mil que eu estou devendo. Apesar de inicialmente inofensivo, este tipo de jogo pode se tornar viciante, projetado para manter os usuários engajados por longos períodos com promessas de recompensas financeiras. Pode estar ligado a alguns transtornos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais, e onde o paciente, o indivíduo, ele vai encontrar no jogo uma fuga. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o jogo compulsivo é considerado uma doença, como o alcoolismo, por exemplo. O uso excessivo do celular e a grande oferta desses jogos estão atraindo cada vez mais pessoas. Quando esses casos dos jogos, do jogo patológico, que a gente pode dizer que é um jogo patológico, está associado a algum transtorno mental, ele tem que ser tratado e acompanhado tanto de forma psicoterapêutica e medicamentosa. Vamos agora falar da economia do país e as classes sociais entre as pessoas, porque o Brasil tem 300 mil pessoas em situação de rua. E a cidade de São Paulo é a que mais concentra pessoas nesta situação. E não deveria ser assim. Vamos observar. Pois é, a cidade de São Paulo é a que concentra o maior número de pessoas vivendo nas ruas. Aqui na capital paulista são mais de 80.300 pessoas, um crescimento que a gente observa andando pelas ruas da cidade, um crescimento de 24% em relação a dezembro do ano passado. Esse levantamento é feito pelo Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisa dados do CadÚnico, aquele cadastro do governo federal que dá acesso a programas sociais para famílias de baixa renda. Esses dados foram analisados agora em junho deste ano e revelam então este número e este crescimento. Ainda segundo o levantamento, essa população tem um rosto. São homens negros, a maioria entre 18 e 59 anos e a grande maioria, 85%, vivem com menos de R$110 por mês. Nós procuramos a Prefeitura aqui de São Paulo para comentar essa pesquisa e o município nos disse em nota que só este ano investiu quase R$1.160.000 no atendimento a essas pessoas que vivem nas ruas e que nos últimos 4 anos criou 12 mil novas vagas de acolhimento. Sobre essa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a Prefeitura diz que respeita o levantamento, mas que utiliza para traçar e executar as suas políticas públicas um censo feito pela própria Prefeitura de 4 em 4 anos. O último é de 2021 e naquela época havia 32 mil pessoas vivendo aqui nas ruas de São Paulo. Um número, no mínimo, defasado. Vamos agora falar de educação e o novo ensino médio que tem seu texto aprovado. Exatamente, educação agora. A reforma do ensino médio no Brasil ganhou este novo capítulo. Então, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados agora vai à sanção presidencial. E é um longo caminho e bastante polêmico. Agora, especialistas estão nesta questão debatendo justamente o caminho longo que houve e também as reformas, se vai conseguir adaptar a realidade das escolas e as alternativas de formação apresentada a quem estuda. Vamos observar.
A aprovação do texto na Câmara dos Deputados foi quase uma unanimidade, 437 votos a favor e 1 contra. O projeto manteve o aumento da carga horária da formação geral básica, que são as disciplinas obrigatórias, de 1.800 horas para 2.400 nos 3 anos do ensino médio. Isso vale para alunos que não optarem pelo ensino técnico. Para completar essa carga total, os alunos vão ter que escolher uma área para aprofundar os estudos, com disciplinas optativas. A escolha poderá ser entre linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas. O texto tinha recebido alterações no Senado, derrubadas pelos deputados. Entre elas, o trecho que obrigava o ensino médio a ter no mínimo 70% da grade com disciplinas obrigatórias e 30% para as optativas. O relator do projeto, o deputado Mendonça Filho, também retirou o espanhol como idioma obrigatório. Segundo ele, porque cria uma despesa pública continuada, principalmente para os estados. As representações estudantis criticaram o texto aprovado na Câmara, considerado um retrocesso ao que havia sido aprovado pelo Senado. A União Nacional dos Estudantes, denunciou que o projeto foi colocado para votação em bloco, sem possibilidade de debates e destaques. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, afirmou que o relator tirou a oferta do espanhol como disciplina obrigatória e trouxe um texto que coloca em risco a autonomia dos institutos federais. Já o movimento Todos pela Educação, mais próximo ao empresariado, apontou pontos positivos, como mais tempo para as disciplinas básicas na formação geral e a manutenção dos trabalhos interdisciplinares. No mesmo sentido, a aprovação também foi comemorada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que apontou as 2.400 horas para a formação geral básica e o fortalecimento da formação técnica de nível médio como avanços importantes. Um aprofundamento da chamada dualidade da educação do ensino médio, né? E essa dualidade está entre o ensino geral, universal e propedêutico e o ensino técnico profissionalizante. É um ensino voltado para as camadas mais abastardas da sociedade brasileira, ou seja, um ensino que daria prosseguimento nos estudos até a formação superior, ao terminar o ensino médio, no caso específico era o ensino secundário, e outra formação que era para o ensino técnico profissionalizante, que era sair do ensino médio e ir para o mercado de trabalho. Então a gente tem a demarcação disso do mesmo jeito. Muito bem, vamos falar agora dos novos remédios que podem ser retirados de graça na farmácia popular. Além dela completar 20 anos, esses remédios poderão ser retirados a partir agora do mês de julho. É tudo pelo programa Farmácia Popular. É uma medida importante porque já nesse momento ela deve beneficiar nada menos que 3 milhões de pessoas. Vamos observar. A partir de hoje, então, são 10 novos medicamentos oferecidos totalmente de graça pelo programa Farmácia Popular. São medicamentos contra colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e também rinite. Antes, o governo custeava 90% do valor de cada um desses medicamentos e o usuário pagava apenas essa diferença. Agora, todos eles são oferecidos de graça, como vocês disseram, um benefício aí para cerca de 3 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde, pessoas que devem economizar também, segundo o Ministério, cerca de R$400 por ano. Com a inclusão desses 10 itens gratuitos, agora o programa Farmácia Popular oferece 95% de seus itens a um custo zero, totalmente de graça para os usuários. Então, são medicamentos, fraldas, absorventes e também anticoncepcionais. Para ter acesso a esses itens do Farmácia Popular é muito simples, basta procurar uma farmácia credenciada. Elas estão em 85% dos municípios brasileiros e elas têm um selo. Aqui tem Farmácia Popular. E apresentar 2 documentos. Documento de identidade e só o número do CPF e a receita médica. Pode ser uma receita de um médico do SUS ou também de um médico particular. Essa receita tem que estar dentro da validade. Hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentou a inclusão desses 10 medicamentos que passam a ser oferecidos de graça no programa e também fez o balanço. O programa Farmácia Popular está completando 20 anos. Veja.
Tivemos um grande esforço também, porque além do corte de recursos, não havia uma gestão adequada do programa e o ano passado nós reestruturamos para atender inclusive a vários apontamentos dos órgãos de controle, relatórios do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, atendendo a todos os itens. Hoje nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios e é um destaque as cidades das regiões Nordeste e Norte que receberam a primeira unidade cadastrada. 352 cidades das regiões Norte e Nordeste passaram a ter o Farmácia Popular. Vamos agora falar então de reforma tributária. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta, então, a reforma tributária e define como serão as cobranças dos impostos sobre o consumo aqui dentro do país. O texto aprovado tem várias mudanças em relação àquele que era original, enviado pelo governo anteriormente. E uma delas é justamente aquela que impacta diretamente no nosso bolso como brasileiros. E a questão se a carne vai ficar ou não isenta deste imposto. Vamos observar. Então, uma das medidas aí aprovadas nesse projeto de lei ontem é a inclusão das carnes, dos queijos, peixes e sal na lista de itens de alimentos que terão imposto zerado, né? Esses itens aí tinham uma redução de 60%, né, na proposta inicialmente apresentada na semana passada pelo grupo de trabalho, né? Com isso, para a isenção desses produtos, né, a bancada governista de deputados da base do governo trabalhou junto com a bancada ruralista, né? E com isso, né, a alíquota geral, segundo o governo, deve ficar em 27,3%, né? No entanto, foi aprovada no texto uma espécie de trava, né? Então, até 2033, essa alíquota geral deve ficar no máximo até 26,5%, né? Até lá, o Executivo vai ter que apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de lei, um projeto de lei para a redução de impostos, né? Quanto ao cashback, né, Luciana, que é aquele sistema em que parte do imposto é devolvido para a população de baixa renda, ficou definido aí um reembolso de 100% para água, luz e gás. Inicialmente estavam previsto um reembolso de 50%. E uma tentativa de mudança que não emplacou foi a inclusão de armas e munições aí no imposto seletivo, que é aquele imposto aí que taxa produtos que fazem mal à saúde e também ao meio ambiente. Já as apostas esportivas online e jogos de azar, estes ficaram no imposto seletivo, portanto terão essa tributação especial, né? O texto do projeto de lei segue agora para o Senado Federal. A gente acompanha agora na reportagem mais detalhes sobre esse projeto de lei. A votação terminou no fim da noite de ontem com 336 votos favoráveis e 142 contrários. O projeto de lei estabelece como será feita a cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e do Imposto Seletivo. Eles vão substituir o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Itens da cesta básica, como arroz, feijão, leite, serão isentos. O mesmo acontece com a carne, óleo de milho, aveia e farinhos incluídos no texto na votação de ontem. Pão de forma e extrato de tomate vão ter redução de 60%. Na lista de isenção também estão 400 medicamentos. Os demais ficaram com desconto de 60% sobre a alíquota cheia, inclusive os produzidos por farmácias de manipulação. Para os consumidores de baixa renda inscritos no Cadastro Único, a devolução de impostos federais sobre as contas de luz, água, esgoto e gás natural será de 100%. É o chamado cashback. Um regulamento vai definir o método do cálculo e de devolução, mas o texto prevê 25 dias para o repasse aos beneficiados, com exceção da energia, água e gás, que será direto na conta. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala do motorista de aplicativo que pode ser suspenso imediatamente por ato grave. Superior Tribunal de Justiça julga que motorista de aplicativo pode ser imediatamente suspenso pela plataforma de transporte de passageiros ao cometer ato considerado grave.
Para a terceira turma do STJ, não há impedimento para que a suspensão seja feita mesmo sem a defesa prévia do profissional. No entanto, a plataforma deve garantir o direito de defesa depois da ocorrência do fato, visando um possível recredenciamento. Segundo os autos, o motorista de aplicativo foi excluído da plataforma 99 após suposto descumprimento do Código de Conduta da empresa, encerrando corridas de passageiros em locais diferentes do destino solicitado, sem justificativa. Ele ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e o TJ manteve. O motorista, então, recorreu ao STJ, alegando que o vínculo com a empresa foi encerrado de forma abrupta, sem aviso prévio e direito ao contraditório e à ampla defesa. A terceira turma negou provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que ainda não foi reconhecido o vínculo empregatício entre plataforma e motorista. Por isso, essa relação é considerada, por entendimento da terceira turma, como civil e comercial. No julgamento do colegiado, os aplicativos têm obrigação de zelar pela segurança e pelo bom funcionamento do serviço de transporte, cabendo a eles decidirem se o motorista traz algum perigo para a atividade. Mas a possibilidade de exclusão deve permitir que o motorista possa se defender e tentar o recredenciamento. Vamos falar agora das universidades. Portanto, entendemos que o governo não planeja cobrar mensalidades em universidades federais. É justamente uma coisa que surgiu aí com fake news e vem esclarecer que o Ministério da Fazenda não planeja nenhuma cobrança de mensalidades em universidades federais. A fake news foi desmentida pela pasta em nota. O acesso amplo ao ensino superior é uma prioridade do governo que tem um conjunto de ações voltadas para isso, como o SISU, o FIES e o ProUni. Vamos observar. Qualquer brasileiro pode fazer o ensino superior de graça. É para isso que existem as universidades públicas. Entre elas, 69 são federais. No entanto, mentiras espalhadas com rapidez e irresponsabilidade têm feito muita gente acreditar numa possível cobrança de mensalidade nas instituições federais. Mas isso não existe. O próprio Ministério da Fazenda já negou essa fake news por meio de nota à imprensa, onde diz que tais iniciativas jamais estiveram entre as medidas em análise pela pasta. O acesso amplo à educação superior é uma das prioridades do governo federal, que vê a importância dessas instituições para o próprio desenvolvimento do país e, inclusive, tem um conjunto de políticas que visam garantir este acesso, como o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que oferece vagas para universidades públicas, o Programa Universidade para Todos, ProUni, por meio da oferta de bolsas de estudo em instituições privadas, e o Financiamento Estudantil, o FIES, que financia o período de estudos dos alunos que, após formados, fazem o pagamento. Já por meio do novo PAC, o governo federal está destinando 5,5 bilhões de reais para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. Serão criados 10 novos campi, espalhados pelas 5 regiões do Brasil, e melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. Então, fique atento. Ao contrário de cobrar mensalidades, uma das medidas do governo é ampliar o número de vagas e matrículas gratuitas, além de possibilitar a permanência dos estudantes com a garantia de melhor infraestrutura nas universidades federais. Além disso, estão previstos só neste ano 1,5 bilhão de reais em recursos para assistência estudantil.
Vamos falar agora da mineradora Vale. Ela fez um acordo que deixou o processo que tramita no Reino Unido sobre aquela questão do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Tragédia de 2015 que causou 19 mortes e prejuízo para pessoas de dezenas de cidades mineiras. Vamos observar. Com o acordo, a empresa brasileira e a BHP Billiton, ambas acionistas da Samarco, concordaram que, em caso de condenação, cada uma será responsável por 50% das indenizações fixadas. Isso significa que a Vale não responderá mais perante o tribunal estrangeiro. Os atingidos pela avalanche de rejeitos, que também causou um impacto ambiental sem precedentes na região, acionaram as cortes britânicas em 2018, buscando a reparação dos danos e a responsabilização da empresa britânica com sede em Londres. Cerca de 700 mil pessoas cobram indenização por danos morais e materiais. Em março deste ano, os interessados na ação judicial incluíram no processo um e-mail indicando que a BHP Billiton avaliou os riscos da barragem antes da tragédia e sabia das condições da estrutura. Vamos falar agora das queimadas e da questão ecológica, porque o governo destinou 137 milhões de reais para combater as queimadas na região do Pantanal. Então são 830 funcionários do governo que estão trabalhando para apagar as chamas no Pantanal. Vamos observar. De 830 funcionários do governo estão trabalhando no controle do fogo no Pantanal, que tem sido intensificado pelo tempo seco, que este ano chegou mais cedo. As mudanças climáticas e os efeitos do El Niño foram fatores que anteciparam e que agravaram a estiagem. De janeiro para cá, mais de 3.900 focos de queimadas foram registrados no Pantanal. Ano passado, no mesmo período, foram 209. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final e queremos agradecer a sua audiência inicialmente. Mas antes de encerrarmos, vamos falar da lista que aponta os aeroportos brasileiros entre os 10 melhores. 2 aeroportos brasileiros estão entre esses 10 melhores do mundo. E 12 integram, então, a lista dos 100 melhores. A classificação desta lista é feita pela AirHelp, uma empresa internacional especializada em direito dos passageiros aéreos. Para elaborar essa lista, a AirHelp ouviu milhares de passageiros em todo o mundo e levou em consideração aspectos como pontualidade dos voos e a oferta de alguns serviços, como os de restaurantes e lojas nas dependências do aeroporto. Aqui no Brasil, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, ocupou o 5º lugar. Em 9º, ficou o Aeroporto Internacional de Belém. Os aeroportos de Guararapes, no Recife, Tancredo Neves, em Belo Horizonte e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também fazem parte da relação divulgada pela AirHelp. E o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E também você que nos acompanha através do Facebook ou então YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou ainda no Face, A Hora da Notícia, com notícias impressas, com fotos e outras informações também para você. Agradecemos todo o trabalho da nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações. Mas acompanhe que vem na sequência o Tele Brasil Esporte no Ar e também o quadro Polícia em Ação. Até lá! Tele Brasil Notícias.